Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Não estou dormindo não, estou orando, pensando na palavra e tenho certeza que Deus está me dando algumas coisas aqui e eu resolvi transmitir nesse vídeo para poder também compartilhar com você. Então, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus está colocando no meu coração. Pensando nas coisas de hoje, conversando com alguns pastores, amigos meus, nós estamos chegando à conclusão de que o amor de muitos está se esfriando, mas não o amor de todos. Isso não é propício do século XXI, não, desse tempo. Mas eu lembro que Elias, depois de matar todos os profetas de Baal, se escondeu numa caverna e então Deus mandou ele correr e Elias pronunciou, falou, poxa, só sobrou eu. E Deus olha para ele e fala assim, não, Elias, ainda 7.000 não dobraram o joelho a Baal. Então eu creio também que nos dias de hoje muita gente não se dobrou a todas as coisas que estão por aí. Muito me envergonho em ver tantas coisas que estão acontecendo hoje. E conversando com alguns pastores que são amigos meus, e falando justamente da apostasia, falando justamente das coisas que estão acontecendo, não deveria ficar espantado com essas coisas, porque a gente conhece a Bíblia e sabe que essas coisas iriam acontecer, e a Bíblia por si só nunca escondeu essa verdade, mas ainda assim a gente acaba ficando espantado com as coisas que a gente ouve e vê por aí. Às vezes a gente comenta e se faz uma pergunta, por que o homem, por que as pessoas, o que faz as pessoas não enxergarem as coisas que estão acontecendo hoje? O que faz as pessoas acharem que isso é normal dentro de uma igreja? Essa divisão de placas, essas heresias, essas coisas que estão acontecendo aí, por que as pessoas estão aceitando, né? Isso é um papo que a gente tem diariamente, a gente conversa muito, né? A igreja com esse sincretismo religioso se tornou algo terrível, terrível de se frequentar. Às vezes nós vamos pregar o evangelho para alguma pessoa, eu não sei se ainda você prega para as pessoas, mas muitos não estão querendo nem pregar por vergonha daquilo que está acontecendo. Mas quando a gente vai pregar, a primeira pergunta que a pessoa faz é se a gente não está enxergando o que está acontecendo, porque as pessoas de fora, elas, como se fossem entendidas da palavra de Deus, elas julgam os cristãos, na sua grande maioria, pelos poucos ou julgam os poucos pela grande maioria, de qualquer forma julgam, mas generalizam. Então ninguém mais presta, nenhum pastor mais presta, nenhum crente presta, todo mundo só se interessa por dinheiro, todo mundo fala que é santinho só dentro da igreja, mas lá fora é um capeta. Então as coisas são assim, é o que eles falam, as coisas que estão acontecendo. E é claro que a gente não pode ficar
pode ficar indiferente a todo esse mau testemunho que a gente está vendo por aí. Como pastor de igreja, muitas vezes eu quero aconselhar as pessoas, mas eu sinto que as pessoas não querem mais aconselhamento. Às vezes eu quero ensinar da palavra, mas eu vejo que as pessoas não querem ouvir ensinamento nenhum. As pessoas já estão se auto-intitulando capazes dentro da palavra de Deus. E a gente nota que não existe nenhuma capacitação vinda de Deus para muitas pessoas. Então, a gente conversa muito sobre essas coisas e talvez até você esteja aí pensando nas coisas que eu estou te falando. Talvez você até concorde, mas não quer admitir. E eu também não quero admitir muitas coisas, porque para mim isso é vergonhoso. É vergonhoso saber que Jesus era santo, se fez pecador no nosso lugar, enfrentou aquela cruz, derramou o seu sangue para purificar as pessoas. É vergonhoso quando nós tomamos esse sangue e falamos: o sangue de Jesus tem poder. É vergonhoso quando a gente fala a paz do Senhor dentro de uma igreja, quando a gente vê que não tem paz nenhuma, só discórdia, só contenda, só ira. A gente fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a gente está vendo que não é isso, que o pecado está superabundando e a graça de Deus cada vez menor. Então, a gente comenta muito essas coisas, né? Comenta também que muitos trocam de igreja como se trocasse de roupa, como se a igreja que ele está frequentando fosse o problema, esquecendo-se de que ele é a igreja que se reúne em qualquer lugar que ele vá. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Deus se manifesta ali. E hoje a gente vê que nem em 1000 ou 2000 Jesus está se manifestando. Os milagres de Deus se tornaram coisas banais. Hoje a gente conhece e sabe aí nos bastidores das igrejas que muitos milagres são comprados para preencher o ego de certos líderes e pastores que estão por aí, que o dinheiro ficou mais importante do que o sangue de Jesus. Então a gente está vendo tanta coisa acontecer que, apesar de não poder nos espantar, porque o Evangelho denuncia essas coisas num futuro bem próximo que Jesus pregava e denunciava já essas coisas, a gente não teria que ficar espantado, mas espanta. Espanta porque a gente está vendo cada aberração, cada porcaria por aí que não é brincadeira. A gente está vendo o Evangelho ser pregado com uma banalidade tão grande. Se você fala de salvação, se um pastor decide ser sério e falar de salvação, pode crer que a igreja dele vai à falência. Pode crer que ninguém quer sentar num banco desse para ouvir essas coisas. Quais são os bancos que estão sendo preenchidos? Os bancos já onde os púlpitos são emaranhados com as coisas mundanas. Então, um pregador ele vai e inventa algo na Bíblia e para animar o povo, para simplesmente enganar o povo, fazer, e o povo aceita. E aceita por quê? Porque é mais conveniente fazer isso, porque todo mundo faz. O perigo das multidões, né? Quando a gente anda com as multidões.
Eu talvez esteja fazendo aqui um desabafo, porque como pastor eu estou indignado de ver colegas pastores aí pregando o que estão pregando, falando o que estão falando, fazendo o que estão fazendo. Mas quando eu penso na graça de Deus e na misericórdia de Deus, eu acredito que seja possível ainda Deus abrir os olhos deles e abrir os olhos de quem está errando aí, e abrir os ouvidos de quem não está ouvindo, ou está ouvindo qualquer coisa e serve qualquer coisa. Eu acredito que na multiforme ciência de Deus ele pode trabalhar essas pessoas. Eu acredito que ele possa fazer, não um milagre, mas possa fazer algo que impacte essas pessoas e acordem elas. Porque a igreja virou um lugar como qualquer outro. Como um clube, como uma sala de reunião qualquer, como... Nossa, eu não quero nem falar o que eu penso aqui. Porque talvez você não queira nem mais me ouvir. Mas é engraçado que as pessoas gostam de ouvir mentiras e se adaptam às mentiras como se fossem verdade. Como pregador do Evangelho, eu vou dizer uma coisa para você: eu não vou me vender para encher a igreja, não vou mesmo. Eu, como pregador do Evangelho, eu não vou vender a palavra de Deus, não vou cobrar por isso. Esse negócio de dízimo na igreja está ficando um negócio tão absurdo, mas tão absurdo, que certos líderes e pastores por aí estão fazendo aberrações, tipo, imputando uma obrigação de cooperar como se Deus fosse puni-los se não fizessem isso. Eu estou achando um absurdo tão grande, mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que isso é mister que aconteça. Tem uma parte da Bíblia aí, que eu não vou citar versículo aqui, porque eu acho que todo mundo tem a Bíblia e sabe onde está, mas diz que num futuro não tão distante de Jesus, faria um negócio de vós. Eu acho que está escrito isso na Bíblia, não está? E se está escrito na Bíblia, por que as pessoas, vendo todas essas coisas, admitem isso? Admitem que elas passam a fazer parte de um negócio e não de um propósito de Deus. Os propósitos de Deus estão sendo esquecidos. Os propósitos de Deus estão sendo largados. O que está valendo é o propósito do homem, do líder que está à frente. Então, eu quero fazer uma igreja onde o cara não quer ouvir a palavra de Deus. Tem uma quadra de basquete, ele vai jogar basquete. Ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele vai lá para um lugar onde ele pode comprar um CD gospel e ele pode ficar ouvindo música naquele momento, ou pode ir para uma lanchonete gospel. Então nós temos uma quadra gospel, um estacionamento gospel, uma lanchonete gospel, uma loja de CD gospel. Se você não quer ouvir a palavra, se a pessoa não quer ouvir a palavra, então ela pode ir num encontro gospel. Ou seja, os propósitos de Deus estão sendo deixados de lado para estar sendo esquecido pelo movimento gospel. Tem mais valor um cantor gospel do que Jesus. Tem mais valor um pastor gospel do que Jesus.
Tem mais valor um encontro de jovens gospel do que Jesus. Juventude na igreja hoje não quer saber de nada, quer saber de movimento gospel. Se não tiver movimento gospel, para que ir para a igreja? Ouvir sobre salvação, ouvir sobre conserto, ouvir sobre arrependimento. Que é isso? Quem sou eu? Eu não vou ouvir nada dessas bobagens. Porque o propósito de Deus morrer naquela cruz foi pelos movimentos gospel que estão por aí. Eu fico indignado, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque eu sei que Jesus está às portas, porque os sinais estão evidentes. Agora, eu poderia, como pastor, dizer para você, meu irmão amado, minha irmã amada, não meu amado, porque eu talvez nem te conheça, ou se te conheço, você já passou pela igreja, você pode ter sido uma das melhores coisas que me aconteceu na vida, uma das piores. Porque dentro de uma igreja eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas dispostas mesmo a pagar um preço. Agora, dentro de uma igreja eu conheci também a pior laia de pessoas horríveis, pessoas que não se... Olha, vou falar uma coisa para você, que o próprio diabo fala, eu não tenho nada a ver com ele. Então a gente fica indignado mesmo. E eu estou nesse canal aqui tanto para falar coisas boas como para falar coisas que você não quer ouvir. Talvez você não queira ouvir esse vídeo que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, a tua prosperidade é felicidade, não é dinheiro no bolso, não. Dinheiro no bolso, o Evangelho diz o seguinte: aquele que quer ter alguma coisa, que viva do suor do seu trabalho. Não cai nesse conto de pastor não, que você tem que dar, que você tem que fazer, que é uma obrigação, senão Deus vai te punir. Não vou entrar nessa não, meu irmão, porque isso daí é a pior das piadas que Satanás pode fazer dentro de uma igreja. E através de um líder evangélico. Isso é a pior coisa. Esse negócio de que você tem que dar para manter a obra do cara, você está mantendo o ego do cara, está lustrando o ego do camarada, que não tem esse negócio. Olha, numa igreja não tem que ter movimento gospel acima. Ninguém foi levantado para pregar multidões. O único que foi levantado, para mim, na minha concepção, esquece que eu sou pastor, mas eu sou um cristão. O único que foi levantado por mim e por você foi Cristo. Deus não levantou mais ninguém, não. O restante foi dado a pregar o Evangelho. Portanto, ide e anunciai as coisas que eu vos tenho anunciado, que eu vos tenho dado, mas ninguém está anunciando o que Deus deu, o que Jesus ensinou. Estão anunciando, sim, um monte de besteira aí. É uma disputa vergonhosa de pastor querendo ser mais, uns se intitulando bispos, outros apóstolos, o outro. Quem é maior? Quem é maior? É o apóstolo? É o bispo? É o pastor? É o diácono? Quem é maior? Pelo que eu entendo, ninguém é maior. Nem Jesus foi maior. Ele, sendo maior do que todos nós, se fez o menor. E agora tem uma disputa aí de cargo, de... Meu Deus, quanta nojeira. Que nojeira. É nojento. E eu converso com pastores sérios que pensam a mesma coisa do que eu penso. É política dentro da igreja, é cantores se honrando. Meu Deus do céu, música gospel. Quanto vale uma música gospel? Vale mais do que o sangue de Jesus naquela cruz? Uma música gospel vale mais
do que o sacrifício do Santo de Israel, isso é nojento, isso é uma pouca vergonha. Aliás, por falar em música, gospel não louva a Deus nunca. As músicas de hoje louvam mais o homem, toda letra falando de coisas que o homem pode alcançar. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Vamos parar com essa nojeira, que está nojento demais. Ô, gente, vamos lá, vamos dar valor ao que deve ser valorizado. Não tem que valorizar homem, não. Todos estavam destituídos da glória de Deus, todos pecaram e estavam condenados a morrer. Até que Deus se esvazia da glória, sobe naquela cruz e morre. E todo que nele crê, ainda que morto, viverá. Na verdade, o Evangelho tem que ser pregado como ele é. As revelações de Deus vêm para quem quer ouvir uma revelação. Perguntaram para Jesus: Jesus, por que o senhor prega em parábola? Para aqueles que estão ouvindo não entendam. Os mistérios de Deus são para os que buscam os mistérios de Deus. Olha, eu não vejo Deus, eu não toco Deus, Deus se manifesta através do seu Santo Espírito, Deus se manifestou na cruz do Calvário, totalmente destituído de glória e de poder. Deus fez toda essa obra para quê? Para a gente começar a valorizar o movimento gospel? Isso é nojento, pelo amor de Deus, isso é nojento demais. Olha, eu não sei, eu acho que de todos os pastores eu sou o pior dos pastores. Por quê? Porque quando eu prego o Evangelho sem medo de errar e sem medo de ser condenado por Deus. Nunca cobrei para pregar o Evangelho, nunca cobrei para igreja nenhuma, tudo sempre que eu fiz por amor. Nunca preguei para manter membro na igreja, nunca. O membro que quer ficar na igreja, ele quer ficar na igreja por causa de Cristo, não é por minha causa não. Se ele quer ficar na igreja é por causa de Cristo. Esse negócio de ficar por minha causa, meu irmão, eu sangro que nem você, eu tenho problemas que nem você, sou pecador que nem você. Agora, eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho dentro do Evangelho, sem tirar nada do Evangelho, sem acrescentar nada no Evangelho. Eu prego a palavra de Deus. Antigo Testamento para mim aponta para Jesus. Que nojeira que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho pastores que eu vou trazer aqui, nós vamos conversar sobre essas coisas. Não vou fazer videozinho aqui só para ilustrar ego de crente ferido, não. Crente ferido tem que passar pela cruz. Tem que se converter. Como eu me converti, como muitos se converteram. Você já pensou se hoje tivesse ainda aquele negócio de jogar crente na cova dos leões? Jogar numa arena e mandar negar Jesus? Quantos negariam Jesus no Brasil? Eu acho que Jesus é muito mais do que tudo isso, meu irmão, minha irmã. Eu acho que você pode viver um evangelho muito mais amoroso, muito mais cheio de glória e de poder, se você simplesmente optar pela verdade, optar pela santidade de Deus, pela sua santidade, ser separado de tudo, de toda essa besteira, dessa nojeira que está por aí. Vou pregar para um pecador, ele nem quer mais entrar numa igreja. Por quê? Porque os crentes estão, nossa, meu Deus do céu, e nós não somos isso, meu Deus. Nós fomos lavados e remidos na cruz do Calvário. Nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Temos que nos purificar com Ele. Para quê? Para, no mínimo, salvar o máximo de pessoas que a gente conseguir pela pregação genuína do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Está na hora de dar um basta a toda essa nojeira que está por aí. Está na hora de voltar a ser igreja, se nós queremos ser abençoados.
Meu irmão, já está aparecendo profecia em relação ao Bolsonaro, já está aparecendo profecia. Meu Deus do céu, será que nós temos e nós queremos um rei ao invés de Deus? Nós queremos ídolos ao invés de Deus? Aonde o cristianismo está sendo valorizado dessa maneira? Como que nós podemos ser referência para o pecador? Como que nós podemos falar de Jesus para alguém? Com toda essa nojeira acontecendo. Eu sei que eu falo. E toda vez que eu me aproximo de uma pessoa, eu falo do amor de Deus por ela. E olha, não sou eu que convenço do amor, da justiça, é o Espírito Santo. Eu tenho isso no meu coração. Então eu falo, toda vez que Deus coloca uma pessoa na minha mão, eu falo assim, Senhor, não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras. Eu não tenho ninguém para convencer, eu não convenço ninguém de nada, Eu nem me convenço de mim mesmo. Eu não consigo me amar como eu deveria ser amado por mim mesmo. Quem dirá amar o próximo? Tudo isso depende de Deus. Se não for Deus, se não for o amor de Deus, se não for o poder de Deus em mim, se o amor de Deus não se manifestar em mim, como é que eu vou manifestar um amor por alguém? A Bíblia diz que a gente ama os filhos porque ainda é mal. Como tem muita gente enganada em relação à palavra de Deus por aí. Sabe, vive num cativeiro de homens. Que é isso? Você não consegue pensar naquilo que a Bíblia gera de pensamento de vocês, tem que pensar o que o outro pensa. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Jesus te libertou. Para de ficar prisioneiro de homens. Agora, homens mandando em você, fazendo... não, você tem que dar. Se você não der, essa obra acaba. Ninguém mandou você abrir igreja. Se você abriu a igreja, e a igreja é de Deus, Deus sustenta. Deus sustenta. Não é você que tem que sustentar, não sou eu que tenho que sustentar. É Deus que sustenta a igreja dele. Eu tenho visto Deus sustentar a igreja que nós fundamos ali. Irmão, eu nunca extorqui ninguém, eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Na crise, eu ajudei mais a igreja, suprindo aquele que não podia. E sabe por que eu faço isso? Por amor a Deus. Agora, que nojento que está por aí. Desculpa, terminar esse vídeo por aí, está muito nojento mesmo. Irmãos, eu sou o pastor Luciano Ferri, falei o que tinha que falar. Vou trazer pastores aqui, nós vamos discutir muitas coisas. Eu espero que esses vídeos que eu faço aqui sejam, no mínimo, vídeos para você pensar. Vou discorrer na palavra de Deus, vou falar de versículos, vou falar da palavra, vou falar de sentimentos de Deus, mas eu vou falar dessa nojeira aí, sem acusar ninguém, sem apontar para ninguém. Eu vou falar da nojeira no geral. E você não vai poder dizer que eu estou mentindo, ou você não vai poder dizer que eu estou falando de coisas que você não sabe. Porque, olha, só não vê quem não quer. Deus te abençoe e uma boa noite.